Vamos lá que a história desse vídeo aqui me deixou um pouquinho perplexo pra dizer o mínimo. Você deve se lembrar aí dos jogos que a gente teve dos Simpsons, mais especificamente os jogos de PlayStation 2. Simpsons Hit and Run, o famoso GTA dos Simpsons, é simplesmente fantástico, tendo vários mapas diferentes pra explorar, vários personagens, você podia jogar como o Homer, como a Marge, o Bart, a Lisa, inclusive até o Apu era um personagem jogável. Inclusive, hip Apu, saudades. E alguns anos depois também saiu o Simpsons The Game, que era um jogo de fases onde cada personagem tinha uma habilidade especial. O Homer podia ficar gordo, o Bart virava o Bartman e podia passar por áreas estratégicas, a Lisa podia meditar e conseguir mover objetos. Eu não lembro o que a Marge faz, calma aí. Tá, a Marge ela podia usar um megafone pra poder comandar multidões no jogo, pelo que eu vi era isso, mas eu nunca joguei. Inclusive até a Meg era jogável, tinha uma mecânica única de poder passar por dentro de tubulações. Mas mesmo nunca tendo jogado, eu consigo ver que esses são bons jogos, tem muita gente que fala muito bem deles, a nota no Metacritic é alta, especialmente a nota dos usuários, que é a coisa que mais importa praticamente sempre. E foi nessa minha aventura de estar vendo os jogos dos Simpsons que eu acabei me deparando com um jogo de Futurama. Pra você que não conhece, Futurama é simplesmente uma outra série do mesmo criador dos Simpsons, Matt Groening, e que é simplesmente um dos meus desenhos favoritos. Eu posso passar 12 horas falando sobre cada um dos episódios que eu assisti dessa merda, porque eu devo ter assistido todos os episódios pelo menos umas 15 vezes. Na moral, Futurama era incrível. Como se esquecer do episódio do Snoo, ou o episódio que o robô diabo perde as mãos pro Fry e por causa disso ele entra em depressão. O episódio do filho do Bender, que é incrivelmente emocionante. Inspetor número 5, eu duvido você assistir esse episódio sem passar mal de rir e depois chorar litros pelo final. A fera de 1 bilhão de costas, o grande golpe de Bender. E por aí vai, como eu falei, eu posso falar de Futurama até amanhã porque eu amo Futurama. E sim, eu facilmente tatuaria o código da viagem no tempo na minha bunda, se esse vídeo pegasse muitas views. Mas como você deve ter visto aí pelo título, esse vídeo aqui não é um vídeo feliz, e sim um vídeo triste, porque eu descobri que existe um jogo de Futurama e que esse jogo é uma merda. E eu não falo isso aqui porque eu quero tacar hate nesse jogo, não. É porque eu queria tanto que ele fosse bom, mas a cada fase que eu jogava, meu Deus, como esse jogo é ruim. Então, por favor, peguem seus lanchinhos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bora falar sobre Futurama The Game. Iniciando o jogo, a gente vê o Planet Express, o lugar onde os protagonistas trabalham, e o professor chegando com seu chapelão mexicano pra dizer as boas novas pro pessoal. Ou no caso, não tão boas novas assim, porque ele revela que vendeu o Planet Express pra mamãe, a grande vilã da série. E é claro que todo mundo fica com medo de perder os empregos, menos o Bender, que queria saber por que o professor tava usando um chapéu mexicano. E a Lila pergunta por que vendeu o Planet Express, sendo que todo mundo sabe ali que a mamãe é uma vilã. E o professor fala que eles estavam precisando de dinheiro, e por isso que ele resolveu fazer aquilo, mas que estaria tudo bem, eles poderiam recomeçar do zero, já que aquilo ali não era o fim do mundo. O Fry então resolve ligar a televisão e aí eles veem a notícia que o fim do mundo está acontecendo. Aparentemente o professor era dono de 25% do planeta Terra, e assim que ele vendeu o Planet Express pra mamãe, ela conseguiu pegar essa parte da Terra pra ela, tendo assim parte majoritária da Terra e se tornando a líder absoluta de lá. E aí ela revela que agora que ela é dona majoritária da Terra, ela ia construir um exército de robôs pra tomar o resto inteiro pra ela. Inclusive alerta de gatilho pra essa cutscene aqui maravilhosa. Sim, eu sei, lindo. E aí, sabendo dos planos da mamãe, eles percebem que a Terra já não é mais um lugar seguro e eles resolvem fugir com a espaçonave pra outro planeta. Só que assim que eles chegam na nave, eles percebem que ela tá toda detonada e a gente teria que consertar ela pra conseguir escapar de lá. E é aqui que o jogo começa com a gente controlando o Fry, que sim, se parece muito com o modelo dele do Fortnite, sendo a nossa primeira missão tentar encontrar as ferramentas pra Lila e o professor conseguirem reparar a nave. Com um começo de jogo até que bem legal comparado com o resto, que é uma bosta. Inclusive, outro ponto pra elogiar é que o começo desse jogo é bem bonito. Na review, eu geralmente uso um ampliador pra ficar um pouquinho mais bonito de enxergar as coisas no vídeo, mas até na resolução nativa do Play 2, o jogo ainda assim é bem legal. Mas não se deixe enganar, porque isso é apenas uma armadilha pro resto do game. Nessa primeira parte, a gente basicamente pode explorar vários lugares, vendo um monte de referências a Futurama. Isso aqui é uma delícia, igual os jogos South Park, tem um monte de referência pra todos os lados. E tendo também as famosas gags, que são essas piadinhas que você consegue encontrar no meio do mapa, que a gente também tinha no Simpsons Hit and Run. E vendo esse vídeo é até legal você ver que eu tava feliz no começo do jogo, sem nem saber a tristeza que ele ia se tornar. Mas enfim, o primeiro objetivo do jogo é conseguir pegar um martelo, que por algum motivo tá apoiando uma pilha com vários objetos perigosos. E o Fry, sendo o Fry, claro que ele aproveita pra tentar pegar o martelo e acaba sendo morto, esmagado pelos objetos de lá. E aí a gente tem o primeiro game over do jogo, e se acostumem com essa tela, vocês vão ver ela bastante. O jogo então mostra o professor mexendo numa torradeira gigante de onde sai o Fry, e aí ele explica que ele criou uma máquina de reencarnação para que eles pudessem voltar à vida. Mas ele também avisa que ela tem usos limitados, então a gente tem que tomar cuidado com ela. Inclusive nessa cena tem até um momento onde o Fry tá brincando com o fato dele ter tomado game over, ou seja, God of War Ragnarok literalmente copiou o jogo do Futurama. Mas enfim, agora que a gente tinha o nosso martelo equipado, a gente poderia explorar o resto da Planet Express buscando as outras ferramentas. E basicamente a primeira fase do jogo é simplesmente isso. Você anda pelo Planet Express, encontra uns easter eggzinhos, encontra um dos itens e leva de volta até a base. Inclusive, um negócio curioso é que se você explorar essa primeira área do jogo, você consegue encontrar o Bender, você consegue encontrar o Hermes, você consegue encontrar com o Scruff, que é o zelador do lugar. Só que por algum motivo, eles não modelaram a Amy no jogo. Uma das personagens principais só não tá no jogo. Por quê? A coitada tem o armário dela dentro do jogo, mas ela simplesmente não aparece. Pausa rápida na edição pra falar que eu fui checar e a Amy aparece já no primeiro episódio de Futurama. E
no jogo simplesmente ignoraram a existência dela. Mas enfim, depois de um tempinho procurando por todo o mapa, eu consigo reunir todas as peças que a gente tá precisando. E é aí que o professor fala que ainda tá faltando uma peça, que é um motor de antimatéria. E aí é claro que a missão de buscar o motor antimatéria cai na nossa mão, mas o professor fala pra gente resolver isso do bom e velho estilo americano. E aí ele entrega uma arma pra gente. Eu juro, eu errei muito nessa cena. E agora, armados, o professor pede pra gente ir pelos esgotos da cidade, já que o exército de robôs da mamãe vai atacar a qualquer momento. E assim inicia a segunda fase do jogo, justamente nos esgotos de Futurama. Que caso você tenha assistido a série de Futurama, você sabe que é onde vivem os mutantes, que são criaturas amigáveis, e que estão ali pra representar uma parte da sociedade que sofre muito preconceito, ainda mais por causa das deformidades físicas que eles sofrem. E tendo um dos plots que, na minha opinião, é um dos mais emocionantes da série, com os pais da Leela sendo mutantes que resolveram abandonar ela em um orfanato pra fingir que ela era uma alienígena, sabendo que assim ela teria mais chance de viver na superfície sem ter aquele preconceito com ela ser uma mutante. E aí aqui no incrível Futurama The Game, os mutantes são representados como monstros feitos de fezes. E que eu prefiro escolher ignorar porque esses monstros feitos de merda são ridículos. Mas uma coisa que eu não consigo ignorar é a dificuldade que a gente tem na primeira fase do jogo já. Porque alguém simplesmente achou que seria divertido ter um monstro que, se você passar perto, ele simplesmente te dá hit kill e você tem que recomeçar a fase desde o começo. Também não posso deixar de falar do incrível monstro que te agarra e estraçalha com a sua vida, que é uma delícia, ainda mais quando você tá sem munição na fase. Sendo ainda melhor na hora que você consegue entrar num cantinho onde ele não entra, só que ele simplesmente fica preso na porta. E se você tentar sair, ele te estraçalha a bunda. Mas aí beleza, depois de algumas horas sofrendo para as armadilhas que é jogar esse jogo, eu finalmente consigo chegar em um checkpoint. Sendo que nessa parte a gente tem um desafio de parkour, de tentar pular no meio de lixo tóxico, e também tendo provavelmente a primeira pegadinha desse jogo, onde a gente vira uma alavanca e de repente o nível do ácido começa a subir, sem avisar a gente, sem nada. E o melhor é que esse ácido dá hit kill. E o melhor de tudo é que eu voltei nessa área com 0 continues, então assim que eu morri, eu tomei um game over e voltei pro menu do jogo, sendo obrigado a jogar a fase inteira desde o começo. Mas beleza, ainda era a primeira fase do jogo, então eu reuni minhas energias e voltei até aquela mesma área que eu tinha morrido antes. Otários. Ai! Eles não são otários, não. E aí, dessa vez eu consigo fazer o parkourzinho com um pouquinho mais de calma e até que não foi difícil passar. E foi aí que eu cheguei na primeira área do jogo que realmente me ensinou como joga essa porra. Já que durante praticamente todo o jogo dessa primeira fase eu tava simplesmente fugindo dos inimigos, já que eles tinham muita vida e era muito difícil tentar matar eles. A ponto deles começarem a acumular nas plataformas e ser literalmente impossível passar ali, senão eu ia tomar hit kill. Confesso que eu até tentei continuar ignorando, porque os inimigos tinham muita vida, mas depois de um tempo eu aprendi o que eu tinha que fazer. Basicamente, segurando o botão de tiro, você consegue atirar no inimigo causando um pouco mais de dano, e aí você consegue matar o inimigo um pouco mais fácil. Tendo ainda assim uns 5 tiros, que ainda demora, mas você consegue matar o inimigo. Sendo que agora meu único problema é ser munição, já que atirar um tiro carregado gasta muita munição. E foi aí que eu percebi que essas caixas que estavam espalhadas durante toda essa fase eram na verdade depósitos de munição, ou seja, tinha munição pra caramba na fase e eu sou burro pra porra. Só que na minha defesa, o jogo em nenhum momento me ensinou que dentro dessas caixas tinham munição. Eu joguei pelo menos uns 15 minutos da fase sem eles falarem que eu tinha como pegar munição de novo. Então eu achei que não tinha como recuperar. Mas ignorando um pouco da minha burrice, eu consigo passar por essa área até chegar em uma parte de parkour do jogo, que eu preciso falar aqui que a parte de parkour é bem legalzinha. Principalmente no Play 2 existiam muitos jogos onde o pulo era uma porcaria, tipo o jogo do pica-pau de Play 2. O pulo daquele jogo é muito ruim, e eu sei disso porque eu sou o top 9 global da speedrun daquele jogo. Não me pergunte por quê. Então era de se imaginar que o controle de plataformas desse jogo também não fosse tão bom, mas pelo contrário, sempre que eu morri acabou sendo por um erro meu e não do jogo. Ignorando, claro, esse jacaré, filho de uma puta, que me escorregava sempre que eu tentava pular em cima dele, que me fazia ter que jogar toda a fase de novo desde o checkpoint, sendo obrigado a matar os mutantes de fezes mais uma vez. E aí, enfim, avançando pela fase, a gente consegue passar por mais alguns trechos de plataformas, algumas batalhas contra mutantes, até chegar em um tonel, que é a final da fase. Sendo essa área uma das mais chatinhas, já que tem vários monstros que dão hit kill e que inclusive tem uma hitbox extremamente bugada. Não, é sério, o que aconteceu aqui? Eu tava do lado do bicho e um frame depois eu sou teleportado. Sério, mano, olha isso aqui, cara, não é sacanagem que essa parte é chata, mano. Eu tava ficando tão maluco nessa fase que eu tava tentando atravessar as paredes pra ver se eu não era obrigado a enfrentar aqueles bichos de novo. E aí, finalmente, depois de muito tempo, eu consigo passar por essa área do jogo e chegar até o final dessa fase, tendo demorado exatos 31 minutos pra passar dessa fase. E devo lembrar que se eu morresse no final dela, eu era obrigado a refazer a fase inteira desde o início. E, enfim, começando a segunda fase, tem um detalhe bem legal, é que a gente começa exatamente do local onde acabou a fase anterior, e isso aqui eu acho bem legal, os mapinhas todos são conectados. E nessa fase a gente também tem um inimigo novo conhecido como Subway, não confundir com a loja de sanduíches.
E basicamente o nosso objetivo nessa fase é passar pelo metrô da antiga cidade de Nova York, referência aí ao primeiro episódio de Futurama, e sendo a primeira fase que mostra pra gente que o Fry pode encontrar armas diferentes pelo cenário, conseguindo achar uma shotgun que deixa bem mais fácil matar os inimigos. Sendo, acho que o único problema que vale a pena destacar dessa fase é que ela é uma bosta. E isso aqui não é nenhum hate pelo jogo ser extremamente punitivo e você morrer e voltar desde o começo da fase, mas simplesmente porque essa fase são 15 minutos de andar e atirar. Eu vou deixar a gameplay de fundo aí acelerada pra vocês entenderem o que é essa fase. É simplesmente você andar e atirar sem nada. É uma fase extremamente chata onde você só anda. E eu sei que existem os gêneros de jogo run and gun, onde você anda e atira. A diferença é que você tem que ter um ponto divertido no jogo. E aqui a gente não tem, você simplesmente anda por um metrô, morre, tem que voltar toda a fase e depois você vai andando e matando inimigos. Aí você anda e mata inimigos. E só isso durante 15 minutos. E isso começa a ficar preocupante quando você passa 15 minutos andando, chega na última área do jogo com 0 de vida, toma um tiro e você tem que refazer a fase inteira de novo, refazendo tudo que você já fez. E aí, enfim, depois de ter saco pra conseguir passar por toda essa fase de novo, eu consigo chegar no final dela. A gente então tem a próxima fase que se passa nas ruínas da antiga cidade de Nova York, sendo mais uma fase incrivelmente divertida, onde você anda, enfrenta inimigos, toma um tiro e tem que recomeçar tudo de novo. Passando nessa área, a gente chega num barzinho onde claramente tem uma parede invisível que eu não sei como entra lá dentro. E é aí que a gente chega numa das minhas partes favoritas do jogo, que eu gosto de chamar de mecânicas secretas, onde o jogo simplesmente não fala nada que você tem que fazer e você simplesmente tem que adivinhar o que fazer ali. Tipo essa área que não tem nada pra você fazer até que você suba em cima de uma geladeira, vai em cima de um pilar pra tirar uma válvula que vai liberar gás em cima de uma parede, e aí você dando um tiro nesse gás, a parede vai explodir. Como eu ia descobrir que dava pra fazer tudo isso pra passar por essa parede? E por que aquele fogo que tava ali do lado não explodiu a parede antes de eu dar um tiro? Nunca vou saber. E aí, tranquilo, na próxima fase do jogo a gente tem mais uma vez um monte de inimigos que a gente tem que ficar matando eles com cuidado pra não tomar um game over na cara, até a gente finalmente liberar a entrada de um estacionamento da onde saem porcos kamikaze, não me pergunte. Consegui entrar lá pra pegar mais um checkpoint no game. Dentro dessa área, os maiores inimigos mesmos vão ser os porcos kamikaze, já que se eles encostarem em você, você praticamente perde sua vida inteira. E aí, conseguindo sair de dentro do estacionamento, a gente volta pra mais uma área aberta na cidade da antiga Nova York. E aí você mais uma vez tem um trecho de 20 minutos, aonde você só anda e atira nos inimigos, e se você tomar game over, você é obrigado a rejogar toda a fase. Se você tá achando que eu tô reclamando muito, lembre-se que se você ignora os inimigos, eles começam a acumular. Então você é obrigado a derrotar todos os inimigos que você puder. E se você realmente acha que isso não demora, eu consegui sair da fase tendo ignorado 3 inimigos, e eu ainda assim demorei 1 hora e 31 minutos pra passar de uma fase do jogo. Se você acha que eu tô exagerando, tá ali em cima, eu matei 71 inimigos nessa fase, sendo que eu só ignorei os últimos 3 pra rushar o final da fase. E você quer ouvir uma notícia bem legal? Isso ainda era a terceira fase do jogo. A quarta fase se passa na nova cidade de Nova York, onde a gente consegue encontrar uma Thompson pra acabar com os inimigos, embora que eu confesse que ela não é tão legal quanto ela parece, porque é muito fácil errar tiro com essa porra. E adivinha só, a gente tem mais uma fase que é extremamente longa, onde a gente só anda e atira em inimigos. Sendo essa a fase que eu nomeio como a fase mais injusta do jogo, porque se você ficar parado pra atirar no inimigo, você morre, e se você começar a se mexer, você erra os tiros. Só pra você não se esquecer, game over significa que você tem que jogar toda a fase de novo do início. Até vale comentar que a cidade em si é bem legalzinha, você tem bastante referências de Futurama em todos os cantos, tendo até uma cabine de suicídio que aparece em vários episódios. Inclusive, caso alguém se pergunte, sim, ela é funcional, eu entrei nela só de piada e ela me matou e eu perdi uma vida de graça. E aí, finalmente, depois de muito tempo andando pela cidade, a gente consegue chegar numa lavanderia e passar de fase. Na próxima fase, a gente começa dentro da lavanderia da fase anterior, que eu acho bem legal, que os mundos são conectados, e sendo essa a fase mais curta do jogo até agora, já que ela é basicamente uma tela, só que mais uma vez, uma tela lotada de inimigos, o que faz a fase demorar muito tempo pra passar. E aí, conseguindo derrotar os inimigos, a gente passa pelas plataformas do jogo e chega até uma boss battle, entre aspas, e eu digo boss battle entre aspas porque eu simplesmente fiquei longe dos robôs e eles não conseguiam atirar em mim de tão distante. E aí, conseguindo derrotar o último inimigo, a gente pode entrar nesse tipo de frango, robô, galinha bizarro aí, que parece muito um pênis, e finalizar mais uma fase do jogo. Na próxima fase a gente vê agora que a gente tem uma fase especial usando esse frango robô gigante, e sendo essa que eu gosto de chamar de fase recompensa, sendo uma única fase divertida depois de um monte de fase onde nada acontece. Sendo que agora seu objetivo é simplesmente ficar andando pelo mapa e atirando nos robôs, explodindo eles. E assim, voltando aqui na edição, eu tô percebendo que essa fase não parece ser tão divertida não, ela parece só mais uma fase de andar e atirar, só que na hora eu tava tão enjoado com as outras fases que eu me diverti jogando essa. E aí, finalmente, depois de esbagaçar um monte de robôs, eu chego no final da fase, onde o Fry finalmente chega na loja pra conseguir pegar o motor de antimatéria. E a gente finaliza a fase com 7 minutinhos de gameplay. De volta ao Planet Express, o Fry traz o motor de antimatéria e assim eles conseguem reparar a nave pra sair do planeta. E a cena então corta e a gente vê a fábrica da mamãe, onde ela revela que transformou toda a Terra em uma espaçonave gigante. Só que como a Terra é uma nave muito grande, o motor não dá conta, ela não consegue decolar. E aí, por causa disso, a mamãe resolve ir até outro planeta pra tentar conseguir encontrar um motor que seja grande o suficiente pra poder levar a Terra. E chegando lá, curiosamente, eles encontram com o Sal, que é um personagem de Futurama que serve pra ficar trabalhando em todos os cantos, tipo o Larry do Gumball. A mamãe então fala que ela queria mover todo o planeta Terra e o Sal
Saul fala que pra conseguir fazer isso, eles iam precisar de um motor de antimatéria. Só que só tem uma pessoa que consegue mexer com esse tipo de motor, o nosso querido professor Hubert Farnsworth, o professor do chapelão mexicano do começo do vídeo, se você não conhece Futurama. E aí a gente tem um pequeno problema, já que a mamãe odeia o professor, por motivos que eu não posso contar nesse vídeo. Mas aí o Saul fala pra ela relaxar porque ele já teve uma ideia. O jogo então corta e a gente vê o professor mais uma vez, dessa vez falando com o Bender que ele configurou o aparelho de reencarnação pra que o Bender também pudesse reencarnar. Inclusive isso é legal porque faz referência direta ao episódio do Inspetor número 5, um dos meus episódios favoritos. E aí o professor revela que o Bender é um personagem jogável dentro do jogo. E o Bender responde que esse é o dia mais feliz da vida dele. Mas a gente não tem muito tempo pra felicidade porque de repente um raio trator começa a absorver a nave do Planeta Express até aquele mesmo asteroide onde a mamãe tava. E aí o jogo mostra que o Saul que ligou esse raio trator pra eles poderem capturar o professor. E o Bender dentro da nave começa a ficar completamente desesperado e ele resolve saltar de cima do asteroide mesmo e acaba morrendo lá embaixo. E ainda o aparelho de reencarnação cai em cima dele, mas tudo bem porque ele consegue renascer. O professor então pede pra gente desligar o raio trator que tá puxando a nave deles e a gente começa a gameplay com o Bender. E agora bora de novo voltar pro modo xingar esse jogo. Ou na verdade não, porque eu acho que a gameplay do Bender é muito melhor pra esse jogo do que ele deveria ser. As fases do Fry eram basicamente um run and gun, onde você saía correndo e atirava em inimigos, o que era bem chatinho, porque eram uns mapas muito grandes. E nas fases do Bender isso muda um pouco, ele tem uma gameplay um pouco mais plataforma, ele consegue atacar os inimigos no estilo Crash Titan. E mesmo que o jogo ainda seja bem punitivo, tendo fases muito longas, que se você morrer você tem que recomeçar tudo do zero, eu ainda acho uma gameplay mais divertida do que a do Fry. Tanto que eu acho que se o jogo fosse só do Bender, talvez ele não fosse tão ruim assim. Ah, sim, e o modelo do Bender também parece a skin dele no Fortnite. E enfim, a primeira área do Bender se baseia em algumas partes de plataforma, e como eu falei, a plataforma do jogo é muito legal, então aqui sem problemas. Inclusive, diferente do Fry, o Bender tem um especial onde ele começa a rodar o corpo dele, causando muito dano. Ou no caso, não, porque eu errei, joguei no ar o especial. E trazendo uma mecânica nova também, onde você pode derrubar alguns pilares pra usar de ponte na plataforma, e que funciona muito bem. Eu acho que as minhas únicas reclamações com a parte do Bender são duas em específico. Muitas vezes quando você vai bater em um inimigo, você acaba tomando um dano de graça, porque eles não têm um momento de dano, você simplesmente bate e eles atacam de volta. Isso é uma coisa tão básica que o jogo do Jack Chan do Play 2, que eu já fiz um vídeo, conseguia fazer isso de forma magistral. Eu achava aquele jogo muito bom por causa disso. Você nunca tomava um golpe de desavisado. Se você tomou um golpe é porque você errou o seu combo. E minha outra reclamação é que as fases desse jogo são bem repetitivas. Se eu te mostrar um trecho do início dessa fase e um trecho do final dessa fase, você não sabe qual é qual. Inclusive eu inverti esse trechinho que você viu, então você viu a parte final no começo e a parte do começo no final, ou seja, realmente não tem como saber. Mas enfim, depois de uns 20 minutos andando sobre o deserto do jogo, eu finalmente consigo encontrar uma área nova, que é uma mina, e mina essa que mostra mais um problema desse jogo, com a falta de localização de o que você tem que fazer. Porque se eu te mostrar essa imagem aqui, você percebeu que tem uma banana de dinamite escondido nas pedras? Ela é literalmente da mesma cor da pedra. Como que eu ia saber que tinha uma dinamite ali? Mais uma vez, o jogo do Jack Chan de Play 2 sabia como lidar com isso. Ele colocava brilhinhos nas áreas que você tinha que ir pra saber que era pra você ir por ali. Enfim, era só a gente encontrar a banana de dinamite e ativar ela pra conseguir passar dessa área. E conseguindo escapar da mina, a gente tem uma mini boss battle contra um dos filhos da mãe. Acabei de perceber que filho da mãe parece que eu tô xingando ele. Mas enfim, essa mini boss battle, basicamente, a gente tem que tentar escapar dos tiros dele, ficando atrás de alguns objetos. E aí, no final do caminho, a gente encontra um detonador da dinamite pra conseguir explodir a área que ele tava e mandando ele embora. A gente então vai até a área que ele tava e descobre que a entrada daquela mina era, na verdade, um laboratório secreto e a gente aproveita pra entrar dentro e acabar a fase. Na próxima fase, a gente tem uma fase especial baseada naquelas fases de Crash, quando tinha um inimigo vindo na nossa direção, a gente tinha que fugir em direção da tela. E eu vi uma galera reclamando que essa fase aqui era muito complicada e muito difícil, e não, eu não achei, achei bem justo, inclusive, achei até bem mais fácil que as fases de Crash. Inclusive, me lembrando muito o jogo do Scooby-Doo, que também tinha essas fases, só que eram bem mais tranquilas, ainda mais porque Crash to Insanity existe e eu odeio as fases de correr em direção da tela daquele jogo. E aí, enfim, conseguindo passar essa fase, mais uma área completa. Iniciando a próxima fase, a gente vê que a gente tá dentro do laboratório, e eu quero nomear essa como a fase mais lazarenta desse jogo. Que na primeira área, a gente já tem que enfrentar uns robôs que não tem tempo de invencibilidade, ou seja, você mais apanha do que bate neles. E assim que você consegue passar por eles, você chega na pior parte de plataforma do jogo inteiro. Sendo que toda essa parte é feita para ser extremamente difícil, o que não seria o problema se não fosse o fator de agarrar desse game. Já que à primeira vista o sistema de agarrar parece funcionar muito bem, até você perceber a armadilha mortal em que você caiu. Porque às vezes você consegue agarrar, que é uma maravilha, e às vezes o jogo simplesmente esquece que tem a função de agarrar e você só passa reto por cima das partes. E meu irmão, eu cansei de morrer nessa área. Sendo que às vezes o problema era a câmera do jogo que não te ajudava, e às vezes o Bender que simplesmente batia na plataforma e não conseguia agarrar. Sendo que a parte mais legal é que eu consegui passar dessa área com 0 de HP, e assim que eu fui fazer um outro puzzle do jogo, o Bender não agarrou de novo, a plataforma debaixo do meu pé desapareceu, eu tomei game over e fui obrigado a rejogar a fase inteira do zero. E aí, depois de muito tempo, quando eu consigo voltar nessa área, eu percebo que essa parte não era tão difícil assim. Sendo que era só ficar pulando nas plataformazinhas esperando o Bender agarrar, e não era difícil, era só eu que era burro e desesperado. E aí, depois de conseguir passar por essa área, que demora pelo menos uns 5 minutos só de ficar pulando e agarrando
clicando nas coisas, a gente consegue ativar um painel e liberar uma passagem até o final da fase. Só que pra conseguir ir até o final da fase, a gente é obrigado a passar por um labirinto de canos bem devagarzinho, já que se a gente morrer, a gente é obrigado a refazer tudo. E aí, conseguindo passar dessa área, a gente pode ir pra próxima fase do jogo. Na próxima fase, a gente começa saindo do laboratório e o jogo apresenta um inimiguinho novo que fica rodando na nossa direção, que é basicamente um inferno de jogar. E pra você que vai me chamar de chorão por causa desse inimigo, eu simplesmente fui pegar um coletável, cair da plataforma e fui ounado por ele, sem ter nenhuma chance de resposta. E o melhor é que isso não aconteceu só uma vez, já que outra vez eles também fizeram a mesma coisa, me dando insta-kill. E em um outro momento em que eu errei o pulo numa plataforma e eles apareceram de novo, acabando com toda a minha felicidade. Se você ainda não acredita que eles são insuportáveis, eu simplesmente perdi todas as minhas vidas na minha primeira tentativa tentando lidar com eles. E de tão puto que eu fiquei com esse game over, eu acabei refazendo a fase, matando todos os inimigos antes de tentar fazer qualquer coisa nela. E é claro que, como todo bom jogo, eu fui obrigado a esperar todo um loading pra gente sair da fase, voltar pro menu, iniciar a fase de novo e esperar um outro loading pra aí sim conseguir começar a fase. Mas felizmente a minha estratégia de extinguir toda a vida naquele planeta funcionou muito bem. Depois de eu conseguir matar todos os bichinhos, eu tava livre pra explorar sem eles me encherem o saco. E aí, enfim, essa parte eu fiquei mais uma vez muito perdido, porque o jogo não é nem um pouco claro nas áreas que você tem que ir. Tanto que eu até acabei descobrindo um exploit acidentalmente no meio do jogo de conseguir saltar essa plataforma, que não era pra gente poder fazer isso. Que na verdade a fase queria que a gente encontrasse um guindaste, apertasse o botão, visse que ele tá sem energia, obrigando a gente a ir até os painéis de energia desse lugar, ativasse um botão, esperasse um timer iniciar, onde a gente teria que voltar no guindaste e fazer um parkour pra chegar naquela porta. Ou no meu caso, eu descobri um exploit que fez com que eu conseguisse passar essa fase em 13 segundos. A gente então continua andando até chegar numa espaçonave no meio do deserto, e passando por dentro da espaçonave a gente consegue finalizar a fase. Inclusive é muito engraçado porque a fase só acaba do nada, você só cai numa plataforma e pronto, acabou a fase aí. Na próxima fase a gente volta pro deserto, passando por uns trechos de plataformas bem difíceis, sendo facinho você escorregar de uma plataforma e putz, tomou dano de queda e morreu. E sim, isso aqui é um jogo de plataforma com dano de queda, literalmente o maior pecado dos jogos de plataforma. Agora tenta imaginar o quão divertido seria jogar Celeste com dano de queda. E aí, enfim, depois de algumas horas tentando fazer o Bender agarrar em cima desse ferro, eu consigo passar essa parte do parkour. Só que assim que eu cheguei no final dessa área, eu percebi que tinha uma porta especial que só abria se eu matasse todos os inimigos da fase. Então eu tive que voltar a fase desde o começo, matar todos os inimigos, voltar pelo parkour e aí sim a porta estaria aberta. Avançando mais um pouco, a gente consegue chegar dentro de mais uma nave, passar por uma área de plataformas que caem, sair dessa nave e aí sim finalizar a fase. Na próxima fase do jogo a gente tem mais uma boss battle contra um dos filhos da mãe, que funciona praticamente como a primeira luta, é simplesmente você ficar correndo de um lado pro outro pra evitar os tiros, com a diferença que dessa vez a gente tinha duas torretas pra atirar, uma torreta que desativa o escudo onde tá o filho da mãe, que inclusive por algum motivo libera uma onda de energia que vai te dar dano não importa o que você faça, é só dano de grátis que você toma, e a segunda torreta que é feita só pra você atirar na nave dele. E aí depois de desativar o escudo e atirar nele umas 3 vezes, a gente consegue finalmente passar dessa batalha. E aí você quer ver um negócio legal? Na hora de sair dessa fase eu acabei errando um pulo, caindo em areia movediça, morrendo e tendo que refazer a boss battle inteira. E aí depois de mais 10 minutos de batalha eu finalmente consigo vencer ele, sair dessa fase sem errar o pulo. Inclusive pra quem for me chamar de burro, eu errei o primeiro pulo porque nesse jogo você pula com um círculo. Um jogo da era Play 2, onde já tava geral acostumado a pular no X e os caras me metem um pulo no círculo. Ah, mas você gosta de Shadow of the Colossus pula no círculo. Enfim, finalizando a fase, a gente consegue encontrar com a máquina que tava chupando a nave do professor. E aí, desativando a máquina, a gente volta pra historinha. Agora que a nave do professor tava livre, eles aproveitam pra buscar o Bender, que tava preso no planeta, e metendo o pé daquele planeta o mais rápido possível. O professor então agradece o Bender por ter salvo eles daquele planeta, e o Fry pergunta o que eles vão fazer agora. E é aí que o professor fala que eles podem encontrar com um mentor dele que vive do outro lado do universo. A Lila então pergunta como que eles vão conseguir tanta matéria escura pra conseguir atravessar o universo, e o professor fala que ela vai ter que buscar no Sol. Só que aí ela fala que ela não é uma personagem jogável no jogo, e aí o professor fala que agora ela é, e que ele configurou o aparelho de reencarnação pra ela poder reencarnar também. Só que nesse momento a nave que eles estão acaba sendo pega por uma das naves da mamãe. E ela junto com os filhos dela aproveitam pra invadir a nave pra sequestrar o professor. E aí eles aparecem simplesmente tendo decapitado o professor. Pra você que não conhece Futurama, isso deve ser um pouco estranho e bizarro, mas no universo de Futurama eles têm uma tecnologia pra manter as cabeças das pessoas vivas longe do corpo. Sendo que até o presidente Richard Nixon é um dos personagens de Futurama sendo apenas uma cabeça flutuante. E aí, tendo conseguido sequestrar a cabeça do professor, a nave da mamãe começa a rodar e joga a gente dentro do sol. E aí a gente tem essa cena horrível dele sendo jogado dentro do sol e começando a queimar. E aí eles só aterrissam dentro do sol. Inclusive, aterrissar é uma palavra forte, eles caem no sol. A Lila então começa a pensar no plano deles pra eles conseguirem resgatar o professor, e é aí que ela percebe que eles estão sem combustível. Eles então saem na superfície do sol pra dar um rolê, ver se eles conseguem encontrar alguma coisa pra ajudar eles. E lá eles encontram o rei do sol, que fala que o sol tá sendo assombrado por um deus antigo que tá destruindo tudo. E a Lila fecha um acordo com eles que ela iria acabar com o deus antigo e eles iam conseguir o combustível pra eles poderem sair de lá. E aí a gente tem o último personagem do jogo, que é a Lila, e que por incrível que parível é a melhor personagem de se jogar. Sendo ela uma personagem com a gameplay baseada em combate, com você podendo dar socos,
chute, da roll, inclusive me lembrando mais uma vez do jogo do Jack Chan de PlayStation 2. Mas também a gente não pode elogiar muito porque de repente eles apresentam uma caveira que chega perto da gente e explode da hit kill. Mas voltando pro jogo, a primeira fase da Lila é basicamente uma arena onde você é obrigado a matar todos os inimigos que estão por lá, sendo uma fase incrivelmente fácil de tomar game over, ainda mais com as caveirinhas que vêm correndo atrás da gente. Mas depois de um tempinho conseguindo matar todos os inimigos da fase, a gente consegue liberar a saída. Na segunda fase dela, a gente já aparece dentro de um templo, onde a gente mais uma vez tem que ficar enfrentando essas caveirinhas que ficam atrapalhando, e dessa vez tendo uma nova mecânica de puzzle, onde você tem que chegar num canto da sala pra ativar um painel que vai mostrar uma sequência que você tem que imitar. E uma pequena dica pra galera que for tentar jogar esse jogo: toma cuidado na hora de tentar fazer esses pulos, porque qualquer esbarrada que você fizer, você perde o puzzle. Mas voltando pro jogo, conseguindo fazer o puzzle, uma porta se abre e um esqueletinho vem na nossa frente, e eu aproveito pra mostrar que a Lila também tem especial igual o Bender. Saindo pra fora do templo, a gente tem mais uma parte de plataforma do game, onde se a gente cair, a gente morre instantaneamente na lava do sol. E aí depois de uns 5 minutinhos fazendo as partes de plataforma do game, a gente consegue chegar em uma área nova, dessa vez numa cidadezinha. E assim, sem querer chamar os devs de jogo de machistas, mas eu assisti Futurama inteiro e eu não me lembro da Lila ter esse bundão. A fase então continua durante mais 10 minutos de porradaria em caveiras, onde nada acontece, até a gente conseguir entrar dentro de um templo antigo e conseguir pegar um dos cristais que a gente vai usar mais pra frente no jogo. A gente então volta pra espancar algumas caveiras, até a gente chegar em um templo onde a gente consegue colocar aquela joia que a gente tinha encontrado e ligando um dos faróis que tem nesse lugar. Continuando na fase, a gente ainda enfrenta um cara que fica invocando caveiras e teleportando durante uma arena. Passando dessa área, a gente tem mais uma arena onde a gente tem que ficar enfrentando caveirinhas aleatórias, até a gente conseguir chegar em um outro templo que a gente tem que quebrar uma estátua pra conseguir passar. E aí a gente consegue pegar mais um dos cristalzinhos do jogo, fazer mais uma arena com um monte de caveirinhas lutando contra a gente, pra depois de tudo isso a gente conseguir ativar mais um dos pilares e a fase ainda não acabar. Já foram 20 minutos andando e batendo. E se você tomar game over, você tem que refazer tudo de novo. Isso é ridículo. Você literalmente começa a jogar tendo medo das suas ações, sabendo que se você fazer alguma coisinha errada, você vai ser obrigado a passar 20 minutos tendo que refazer toda uma fase que é chata. E o pior é que a fase ainda não acabou. A gente ainda tem que fazer um puzzle usando esses patos que ficam na parede, enfrentar o super caveirão que sai de dentro da porta que a gente conseguiu abrir, que é uma merda de enfrentar, inclusive, fica dando à toa. E ainda derrotando ele, o jogo colocou só de sacanagem uma caveirinha com uma bomba que você chega perto da escada e ela te explode. E acredite se quiser, a fase ainda não acabou, porque você tem que fazer um puzzle em cima da lava. Puzzle esse super divertido, onde se você tomar uma bola de fogo, você morre instantaneamente. Inclusive, ignora que a Lila pulou 5 metros de altura quando tomou uma bolada de fogo na cara. Até que depois de um tempo eu consigo resolver o puzzlezinho pra poder passar pra próxima área do jogo. E é aí que eu vejo que a próxima área do jogo é de novo uma arena de ficar enfrentando caveiras. E eu tomo um golpe de desavisado e eu volto de novo até o puzzle da lava. E nessa hora eu já tava tão puto que eu simplesmente descobri que se você ficasse parado no cantinho da plataforma, as bolas de fogo não pegavam você, deixando esse puzzle 1 milhão de vezes mais fácil e incrivelmente mais ridículo, porque eles simplesmente não tiveram a coragem de fazer uma bola de fogo maior. E aí depois de tudo isso, de passar por tanta coisa, eu finalmente consigo chegar no final da fase. De acordo com o jogo, foram 23 minutos de fase, mas no meu cérebro eu passei por horas e horas jogando isso. Na próxima fase a gente já inicia de novo com um desses puzzlezinhos que a gente tem que pisar pra ativar eles, que mais uma vez é uma delícia você pisar. Ah, inclusive o modelo dano também parece do Fortnite, achei que eu ia esquecer, né? Mas enfim, conseguindo passar as placas de pressões sem errar o... Enfim, conseguindo passar pelo puzzlezinho, a porta pra gente poder continuar se abre. E a gente entra numa sala que até agora eu não entendi qual que é a lógica dessa porra. Nessa sala a gente tem uma placa de pressão pra poder apertar, que fica douradinha quando a gente pisa. E aí a gente vê que mais pra frente um lugar abriu onde a gente consegue pegar um power-up de especial pra Lila. E aí beleza. Só que a partir daí já não tem nenhum lugar mais pra ir nessa sala. É basicamente uma sala que não importa o que você faça, não tem onde você ir. E aí eu fiquei desesperado, não sabendo o que fazer. E esse pulo parecia muito longo, eu resolvi tentar. E beleza, era isso. E aí nessa parte a gente pode pegar mais um daqueles cristalzinhos que abre uma porta pra gente continuar a fase. Só que na hora de voltar, você simplesmente não consegue. Ela não agarra, não importa o que você faça. E se você acha que é eu que sou ruim, não, eu tentei várias vezes. E é aí que do nada eu descubro que se eu desse um chute numa parede eu conseguia quebrar ela, sendo que essa é literalmente a única parede do jogo que dá pra fazer isso. Enfim, continuando, a gente consegue subir aquela escadaria e ter mais uma arena onde a gente tem que ficar enfrentando várias caveirinhas. Conseguindo passar, a gente chega numa área que é meio estranha, porque, mais uma vez, só tem uma parte dessa no jogo inteiro. Basicamente, você tem que ficar controlando a Lila enquanto bolas de fogo vêm na sua direção. E aí, pra passar dessa parte, você tem que fazer com que as bolas de fogo atinjam os pilares pra você poder abrir a porta e escapar de lá. Avançando no jogo, a gente chega em mais uma arena, só que dessa vez a gente tem um inimigo novo e que tem uma habilidade especial de comer a sua bunda. Bom, na verdade, a habilidade dele não é comer a sua bunda, e sim ser feito de lava, ou seja, se você bater nele, você toma dano e se mata.
mata. Então a estratégia pra lidar com ele é basicamente esperar até que ele pare de pegar fogo pra você conseguir bater nele, e meu amigo, isso demora pra caralho. E aí sim, depois de finalmente conseguir matar esse inimigo, vem mais 3 pra gente enfrentar. E aí depois que você consegue matar os 4 monstros de lava, a porta finalmente se abre, da onde vem um caveirão pra enfrentar você ainda, que também te dá dano de graça à toa. E aí felizmente depois dessa área você tem um puzzlezinho com a Lila, que é mais tranquilo, é divertido até de fazer. Que basicamente pra passar você tem que ficar nessa parte de plataformas, deixando todas elas amarelas. E claro que eu, sendo burro do jeito que eu sou, acabei não percebendo que era isso do primeiro e saí correndo achando que não era por ali. Mas depois eu voltei pra lá e percebi que era isso mesmo e consegui passar essa parte. E aí depois de conseguir passar esse puzzlezinho, que foi bem divertido, a gente tem mais uma vez uma arena feita pra você ficar enfrentando um monte de caveirinhas. E foi mais ou menos nesse momento que eu parei pra me perguntar o que é que eu tô jogando. Isso aqui é um jogo de Futurama, onde tem um sino que eu tenho que bater nele pra que uma caveira venha me buscar nadando em cima do sol. O que tem de Futurama nisso aqui? E por que tem uma cutscene pra essa caveira? Tipo, isso aqui não é a primeira vez que a gente vê o sol em Futurama, ele já apareceu em outros episódios, e lá em Futurama ele é uma mina de gazélio. Por que tem uma cidade asteca com caveiras nadando na lava aqui? Mas enfim, ignorando a porra da caveira Caronte, que ajuda a gente a atravessar o oceano de lava, a gente chega em um checkpoint, que é mais uma parte da cidade, onde mais uma vez a gente é obrigado a ficar só lutando com caveiras durante 15 minutos. E aí quando a gente finalmente consegue derrotar todas as caveiras, mais uma parte do mapa se abre, a gente consegue colocar o outro cristal pra liberar mais uma torre. Inclusive não sei porque a caveira Caronte morre nessa hora quando ela vê a torre. E aí, finalmente, com todos os 4 pilares ativos, a gente consegue liberar uma ponte pra chegar até onde tá esse tal deus ancestral. A próxima parte, antes de chegar no templo, a gente passa por um desafio cheio de lava, onde você tem que pular nos pilares. Só que, basicamente, esses pilares vão se retraindo e você tem que pular neles no tempo certo. E eu só tava com 1 de vida nessa hora, então você já sabe o que aconteceu. Eu simplesmente escorreguei de uma plataforma, tomei game over e fui obrigado a repetir a fase desde o início. E aí eu fui obrigado a passar mais 20 minutos refazendo toda uma fase chata. Alguns puzzles são legais, mas eles são tão quebrados que simplesmente não dá vontade de fazer de novo. Todas as partes de beat'em up, que é só você ficar batendo em caveiras, parece que não estão ali pra te ajudar, e sim só pra te atrapalhar e demorar mais na fase. As hitbox são bugadas, sendo que qualquer coisa te dá dano nesse jogo. E as fases são extremamente longas. É uma sensação de você estar assistindo um curso extremamente massivo e chato. E isso é um problema básico. Eu tenho uma noção pra falar as coisas dos jogos aqui, porque eu estudo game dev. Justamente a pior coisa quando você tá estudando um curso de game dev é você fazer um curso que é chato, que é massivo. E é por isso que em todo vídeo do canal eu apresento o Known Class, que é um curso que eu fiz e eu posso falar que é um ótimo curso. Você com certeza já teve vontade de criar os seus próprios jogos, de preferência alguma coisa que seja melhor que essa bosta desse jogo de Futurama. Se você tem essa vontade, você sabe o quão difícil é criar seus próprios jogos. E é por isso que esse vídeo aqui é patrocinado pelo curso de desenvolvimento de jogos do Known Class, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. E pra você que não sabe, Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já criei meu próprio jogo usando Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que pra você que não sabe é simplesmente a engine do Cuphead e Hollow Knight. E sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos, e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já têm seus jogos lançados na Steam, Mobile e até Nintendo Switch, e a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o Known Class? Mais uma vez, muito obrigado ao Noni, e quem ficou interessado, clica aí no link da descrição que você me ajuda demais. E enfim, voltando pro jogo, depois de uns bons 20 minutos de fase, eu consigo passar pela parte da lava, que não era difícil, é só porque eu tava com 2 de vida e me desesperei. E aí, passando dessa parte, a gente tem mais uma arena com caveirinhas pra ficar enfrentando, e depois disso a gente finalmente termina a fase. Iniciando a próxima fase, vocês vão rir da minha cara, mas essa fase inteira é só uma arena. É uma arenazinha de 10 minutos que você consegue passar. Depois de passar por uma fase de 40 minutos, com 1 milhão de arenas e puzzles, o jogo simplesmente fala pra fazer uma arenazinha e pronto, fase concluída. Na próxima fase a gente finalmente entra dentro do templo do deus antigo, e grande parte da fase é passar pelos puzzlezinhos desse templo. E que mais uma vez me lembra muito o jogo do Jack Chan de PlayStation 2 que eu já fiz review. Se esse jogo conseguiu me passar uma boa lição de moral, foi que o jogo do Jack Chan era muito melhor do que eu imaginava. Obrigado, Jack Chan de PlayStation 2. Depois de um tempinho fazendo as partes de plataforma dessa parte, a gente chega numa área que tem um puzzle, só que dessa vez se você pisar errado na hora de fazer o puzzle, a sala que você tá simplesmente te mata. E aí a fase começa a se repetir por uns 10 minutos, onde você vai em um lugar, faz um puzzle, faz uma parte de plataforma, faz outro puzzle e por aí vai. Inclusive aqui tem um momento onde eu tava tão puto que eu simplesmente resolvi anotar num caderninho as respostas do puzzle, porque eu ficava toda hora errando. Pausa rápida na edição pra falar que eu perdi as minhas anotações que eu tinha feito sobre essa fase, mas pra você não ficar triste, tem um desenho meu junto com um macaco engenheiro e o macaco do Roblox. E aí depois de finalmente ter conseguido passar por todos os desafios do jogo, a gente chega na sala onde tá o deus maligno que tá governando o sol, e sobre a luta dele, ela é tão broxante quanto você pode imaginar. É simplesmente ele jogando bolas de fogo até o momento que essa caixinha na frente aí fique sem
sem proteção. Você então vai lá, pega o cristal e pronto, passou de fase. E aí colocando essa pedrinha em um outro pilar, o Deus do Sol simplesmente cai dentro do Sol e se mata. E aí a gente só tem que fazer uma sessãozinha de plataforma pra conseguir sair de lá e finalmente finalizar a fase. E aí com a derrota do Deus do Sol, o povo do Sol finalmente consegue ficar em paz. E como forma de recompensar a gente, eles trazem a matéria escura que eles prometeram no começo. Inclusive é muito engraçado ver eles carregando a matéria escura num carrinho de mão, sendo que na série matéria escura é a coisa mais pesada do universo, cada bolinha dela tem 45 quilos e aqui eles estão carregando muitos quilos. E agora com combustível, nossos protagonistas vão embora do Sol e o jogo mostra o que aconteceu com o planeta Terra, agora totalmente dominado pela mamãe, que tá usando a cabeça do professor como o cérebro principal da nave planeta Terra dela. Sendo que agora que ela tem o professor do lado dela, ela consegue transformar a Terra numa nave e agora ela vai em busca de governar todo o universo. Tendo até essa cena horrível dela destruindo um planeta e matando todas as espécies e criaturas que vivem lá dentro. Pra piorar, ela ainda ri dessa forma bizarra. O jogo então corta e a gente vê os nossos protagonistas chegando na quina do universo, naquele planeta que o professor tinha dito. Chegando lá então, eles vão procurar pelo mentor do professor até que eles encontram com o Zoidberg, que pra você que não assistiu Futurama, é o médico principal da tripulação do Planeta Express e a pessoa que mais sofre em bullying na série. E ele já chega falando que tava com saudade de todo mundo, porque eles levaram ele pra aquele planeta em algum momento e nunca mais levaram de volta. Mas já que felizmente ele tá há muito tempo naquele planeta, ele sabe exatamente onde tá o cara que eles estão procurando. E assim todo mundo chega na casa do mentor do professor, que se parece bastante com a casa do Shrek, não posso negar. E aí lá dentro eles encontram o tal do mentor do professor, que fala que pode ajudar eles, já que ele tem a porra de uma máquina do tempo. E aí, pelo que eu entendi, era o plano do professor desde o início, pra eles voltarem no tempo e impedir que ele vendesse o planeta pra mãe. Só que eu confesso que eu achei esse plot um pouquinho vagabundo, acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. O Bender então já sai correndo pra tentar usar a máquina do tempo, só que o mentor que tá ali fala que a máquina tá sem energia e que eles precisariam ir lá no centro da floresta pra poder ligar o gerador dela. E é aí que o Zoidberg se voluntaria pra ir até o centro da floresta ligar o gerador. E aí a gente tem uma fase especial do Zoidberg que é incrivelmente merda. Acho que a gente consegue entrar em um consenso aqui que as fases menos gostadas do Crash 3 eram as fases de montaria, tanto que no 4 elas desapareceram. E aí o jogo do Futurama tentou fazer igual e claro que conseguiu fracassar miseravelmente. Ainda mais por causa que ele simplesmente resolveu botar umas armadilhas que ativam do nada na sua frente e atrapalham completamente o game flow. Tendo também a minha armadilha favorita, conhecida como buraco 100% invisível até que seja tarde demais, que se trata de um buraco 100% invisível e que você só pode ver quando é tarde demais. Mas que igual a Crash as fases pelo menos são curtinhas e a gente consegue finalizar rápido essa fase. O Zoidberg vai lá então e ativa o gerador da máquina, e o mentor do professor consegue ativar a máquina do tempo e mandar todo mundo de volta pro passado. Menos o Zoidberg, que sofre bullying e foi abandonado de novo. Mas enfim, eles conseguem voltar no tempo e chegar até o início do jogo de novo, inclusive com eles voltando no Planeta Express com a nave deles que tava toda detonada e roubando a outra nave deles que tava intacta, gerando o famoso paradoxo de Bootstrap, porque a primeira nave que a gente consertou no começo do jogo era na verdade a nave que a gente ia largar no passado pra roubar a nave nova deles. E aqui eu não consigo nem reclamar, todos os plots de Futurama com viagem no tempo são muito bons, e querendo ou não, a história desse jogo é bem legal nesse aspecto. O Fry, a Leela e o Bender então roubam a nave do passado e vão em busca de tentar salvar o professor de vender o planeta Terra pra mamãe, chegando exatamente no momento em que o professor ia assinar os documentos, inclusive todos eles morrem de forma horrível e acabam voltando pela torradeira. E eles então acabam tentando avisar o professor sobre o plano da mamãe, só que antes que eles fizessem isso, a mamãe faz uma referência ao Burns e aperta um botão liberando uma escotilha que manda todo mundo pra baixo na fábrica dela. E lá embaixo onde a mamãe mandou eles, tem um robozão gigantesco enviado pra matar todo mundo que tá lá. E aí as fases finais do jogo são basicamente um compiladão de tudo que a gente já teve, só que jogando com os 3 personagens mais uma vez. A gente começa com a fase do Bender, tendo bastante plataformas e bastante trechos do que a gente já viu, e tendo novidades como esses lasers, que são bem dificilzinhos de passar no começo, e as insuportáveis salas de Sudoku, sendo um puzzle especial onde você tem que acertar o número baseado na sequência que tá tendo, só que, meu amigo, esses puzzles serão insuportáveis a partir de agora. Sendo que, óbvio que o primeiro é fácil, é simplesmente a sequência de 976, errei, de 98765432110, e aí conseguindo abrir a porta pra uma fase que basicamente serve pra te mostrar como derrotar esses mini robozinhos que aparecem. Inclusive, ignora eu sendo burro nessa fase, que eu não tinha entendido o que era pra fazer, porque basicamente você tinha que ficar correndo e esperasse que o robô ficasse cansado de perseguir. Não me pergunte como o robô fica cansado, ele fica cansado, e aí quando ele ficasse cansado você podia pisar em cima dele e ele ia morrer. E aí passando por essa área a gente tem basicamente mais um trecho de arena, onde a gente só vai ficar batendo em inimigos durante 1000 minutos. Sendo simplesmente uma arena que começa a apresentar um monte de inimigo que tem mecânica específica pra você matar e que você vai ter que aprendendo como faz isso no meio da partida sem morrer e tomar um game over e não repetir toda a fase. Tipo esse robô que você tem que dar um empurrão nele, mecânica que a gente nunca usa com o Bender, e aí quando ele estiver empurrado você pode dar uma bundada no chão e aí sim ele morre. E aí finalmente depois de muito tempo a gente consegue matar todos os robôs e finalizar a fase do Bender. Na próxima fase a gente tem a visão da Leela e basicamente a gente tem que tentar fazer a mesma coisa que o Bender e escapar daí, sendo que ela tem uma fase bem mais focada em puzzle e plataformas do que o Bender, que era uma fase inteira de arena, e sendo na verdade uma fase que eu acho que eu consigo realmente falar que eu gosto, embora a câmera seja um pouquinho bugada, porque a Leela, querendo ou não, é uma personagem que tem bastante movimentação, então dá pra ela uma fase que ela pode
pode se movimentar, é uma coisa que funcionou muito bem. Funcionando tão bem que, na verdade, 1 segundo depois eles já inventam uma nova mecânica com keycards, que vai ser basicamente a mecânica inteira dessa fase. Spoiler, os keycards não são legais. Avançando um pouco, a gente encontra mais uma daquelas salas de Sudoku, tendo uma sequência que é 8, 4, 2, 4, 4. E aí eu pensei um pouquinho sobre qual seria a sequência e resolvi tentar o número 2. Só que assim que eu apertei o botão, o chão se abriu e eu perdi uma vida de graça. E pra melhorar, eu fui obrigado a refazer toda a parte de parkour que eu tinha acabado de elogiar, fazendo com que agora eu odeie ela. E aí depois de um tempinho eu consigo voltar pra aquela sala e graças à ajuda do Gepiação, que já apareceu nos últimos vídeos, eu consegui passar. É que o cara, além de ser um nerd e saber japonês, simplesmente é pro player de Sudoku e ele me ajudou a resolver a sequência. E nesse caso era 8, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 8. E aí avançando essa parte, a gente tem uma mecânica de keycards, onde cada keycard abre uma sala específica. E meu amigo, essa parte é tão insuportavelmente chata que eu vou preferir cortar desse vídeo. Mas o resumo do resumo é: alguns corredores têm uma arma na frente que ativa quando você passa. Para poder desativar essa arma, você tem que ter um keycard para entrar dentro de uma sala que tenha o símbolo daquela arma que tá no corredor. E aí, se você desativar esse símbolo, a arma que tá no corredor não vai mais atirar. Sendo que algumas salas pedem justamente o contrário, como você passar numa área que tem bombas, onde você tem que ativar a arma que tá atrás para que ela possa explodir as bombas. Inclusive, não fique perto das bombas ou elas te matam instantaneamente. E o resumo do resumo é que essa fase é um gigantesco e enorme labirinto só pra você demorar pra passar. Inclusive com eles ainda tendo a coragem de colocar uma sala armadilha, que sim, me matou e me obrigou a refazer todo o puzzle do labirinto durante mais 10 minutos de anda, abre porta e fecha a porta. Tudo isso pra chegar no final em uma sala de lasers, que não é nem um pouco difícil, inclusive é bem legal passar essa sala com os parkours da Lila, apertar uma alavanca e terminar a fase. E é aí que a gente chega na fase final do jogo, uma fase do Fry. E que eu realmente não sei se o jogo bugou ou se alguma coisa na minha versão 100% original que eu consegui, mas nessa fase eu tinha 0 vidas. Sendo que de todos os personagens do jogo, o mais fraco de longe é o Fry, sendo extremamente demorado de conseguir matar os inimigos, com todos tendo muita vida e sendo extremamente difícil de você atirar sem tomar dano. Ou seja, essa fase não importava o checkpoint. Se eu morresse em qualquer momento da fase, eu retornava desde o início dela. E meu amigo, isso é de deixar um homem completamente insano, já que além da tela de Game Over, você ainda era obrigado a tomar um loading para voltar pro menu, selecionar a fase que você tava, tomar outro loading e aí sim você podia voltar a jogar. Sendo que cada morte que você tiver, você vai ser obrigado a refazer esse processo, demorando 1 minuto só de carregamentos. E caso você ainda esteja achando bom, ainda esteja se divertindo, essa fase é um enorme labirinto. E lembra que eu falei que os Sudokus eram insuportáveis mais tarde? Essa sala tem uma sequência completamente estranha e bizarra e que eu não fazia ideia do que era. E sempre que eu tentava chutar um número, o chão se abria, eu morria, tomava game over e era obrigado a refazer a fase inteira do zero. E eu realmente queria que alguém tentasse entender qual que é a lógica dessa sequência aqui, porque até agora eu não entendi. E ela simplesmente serve pra te dar uma arma com o Fry. Arma essa que ainda é ruim, porque você só tem 1 de HP. E esse jogo adora colocar armadilhazinhas, enchendo a tela de inimigos e simplesmente não dando vida. Durante toda a fase você tem um monte de terminais pra recuperar munição, mas vida que precisa não tem. E adivinha só, depois de limpar todos os inimigos nessa sala, você vai até a primeira sala onde você conseguiu um cartão. E abrindo essa porta, você tem mais um Sudoku. E se você morre nesse Sudoku, você volta desde o início da fase. E me perdoem, True Gamers, mas eu usei Save State nessa fase e eu não me importo. Eu simplesmente me recuso a jogar esse jeito do jeito que ele quer ser jogado, porque ele me dá 0 de HP e me bota numa sala feita pra me torturar. E eu não vou ser torturado hoje. E se eu te contar, você não vai acreditar, mas depois desse Sudoku, você ainda tem mais um labirinto lotado de robô e de armadilhas pra te matar e fazer você resetar o jogo. E aí depois que você finalmente termina de passar pela lobotomização que é passar por essas fases, você chega na fase onde é que tá o robozão que a mamãe mandou pra te matar. E essa sendo provavelmente a pior boss battle de todos os jogos. Porque nessa fase, por algum motivo, você tem uma salinha que você pode pegar vida infinita e uma salinha com munição infinita. E aí pra você derrotar o boss final do jogo, é simplesmente você esperar ele abrir o peito e dar meia dúzia de tiro. O robozão então é destruído, a máquina de reencarnação simplesmente é jogada num canto e explode, o robozão morto mata
todos os nossos protagonistas. O professor mete um soco na mamãe, já que o robô dele matou todos os protagonistas do jogo. Ele então resolve rasgar o contrato pra não fazer mais negócio com a mamãe. E ela oferece pra ele um chapéu mexicano em troca da empresa dele. E a gente então vê a cutscene inicial do jogo, onde o professor aparece com o chapéu falando que vendeu a empresa pra mamãe. E os créditos simplesmente começam a subir e a gente tá preso dentro de um loop. E vamos lá pras considerações finais desse jogo. A primeira coisa e a mais importante é que faz sentido sim que os protagonistas tenham morrido no final. Como eu já falei, Futurama tem muitos episódios sobre viagem no tempo e na série é estabelecido um propósito simples, que duplicatas do tempo tendem a ser destruídas. Então sim, faz sentido que todo mundo tenha morrido, embora seja ridículo, porque quer dizer que tudo que a gente fez foi em vão, já que eles simplesmente estão presos dentro de um loop. Eu até cheguei a ver umas pessoas na gringa elogiando o final desse jogo, porque ele é basicamente um episódio perdido de Futurama, só que aí que tá, essa trama funciona muito bem em um episódio de Futurama, não em um jogo, porque você não tem recompensa nenhuma por ter feito isso. Tudo que você fez foi em vão nessa história. Cada fase do Fry, do Bender e da Lila, cada game over, cada puzzle, cada labirinto, tudo que você fez não levou a lugar nenhum. E se teve uma única coisa boa que eu tirei de toda essa experiência, é que o jogo do Jack Chan é de fato um bom jogo, diferente dessa merda aqui. E esse foi o fim de Futurama The Game. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reviewzinha aqui. Como eu falei, eu amo Futurama e eu queria tanto que esse jogo fosse bom. Eu queria muito fazer uma review exaltando esse jogo e infelizmente ele é uma merda. Alguns anos atrás os fãs de Futurama até ganharam um jogo de celular que parecia ser bem legal, mas eu fui procurar atualmente e aparentemente não existe mais. Então a gente fica só no gostinho de quem sabe um dia ter um jogo de Futurama aí, tá tendo temporada nova, quem sabe. E por mais é isso, antes de você ir embora, eu só queria pedir aquele seu likezão, inscrição, mano. A gente bateu 50k, muito obrigado. Quem sabe se Deus quiser um dia eu ainda consigo bater o 100k e pegar aquela querida plaquinha linda, cara. E é isso, comenta aí embaixo algum jogo que você quer que eu faça uma review, de preferência um jogo bom, e eu vou deixar aí na tela pra vocês assistirem a review do jogo do Jack Chan, que foi uma review muito boa, e do outro lado a review de South Park, caso você não goste de Jack Chan. Você é um monstro, Jack Chan é incrível. E é claro que eu não poderia ir embora antes de agradecer aos membros do canal por toda a ajuda que foram dada, e inclusive a partir de agora eu também vou contar os membros do canal de lives. Muito obrigado pra todo mundo que tá assistindo as lives que tá aparecendo por lá, e um salve especial ao Cabeça, que se tornou um membro irado e tem aí o direito a um salve especial no final do vídeo. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.